Recebeu o aviso aí que está começando. Muito bem. O nosso estudo, nossa proposta de estudo agora para esse semestre é desse livrinho que está aqui comigo. A gente vai usar ele como sendo um guia, o Resgate da Verdade, o título do livro. Vocês receberam um PDF dele, a Karine mandou para vocês. Os dois primeiros capítulos desse livro, os dois primeiros estudos que a gente vai começar hoje, eles ainda não entram na Bíblia em si, mas a gente vai discutir coisas que são muito importantes para que a gente possa entender posteriormente como entender a Bíblia. Então, vocês já têm aí uma boa base de conhecimento da Bíblia, do que a gente vem estudando até agora. Tá? Então, a gente já estudou vários detalhes sobre a Bíblia, e agora o que a gente mais gostaria de entender durante esse semestre são alguns pontos importantes acerca de como interpretar, como enxergar o que está escrito lá na Bíblia. A Bíblia é um texto bastante antigo e escrito em outra língua, é traduzido, e como que a gente deve encarar o que está escrito lá. E como que nós devemos manifestar no nosso viver, no nosso dia a dia, aquilo que nós aceitamos do que está escrito lá. Né? E aí vem diversas perguntas difíceis que já foram levantadas aí no semestre passado e tudo mais, que a gente tem pela frente para a gente tentar responder. Bom, para a gente começar esse estudo, nós vamos começar aqui discutindo um pouquinho sobre como nós lemos o mundo, como nós enxergamos o mundo. Aqui a gente tem uma figura aqui de um texto em hieróglifos egípcios. Então esse é o formato da escrita egípcia antiga. E interessante que os egípcios eles foram uma civilização bastante avançada, mas eles simplesmente desapareceram. Né? Eles foram, como civilização, deixaram de existir. Na Idade Média, a Europa, então, que tinha vindo primeiro sendo governada fortemente ali pelos gregos e depois pelos romanos, agora ela é entregue aos povos bárbaros ali da região, tá? E a gente entra em um regime de governo em partes teocrático, em que nós tínhamos reis que eram impostos pelo que recebiam ali a bênção da igreja, né, da igreja cristã, que era dominante na Europa naquela época, e tudo era imposto, e a gente teve ali a Idade Média, né, em que praticamente se perdeu tudo que sabia sobre ciência. Então, civilizações como o Egito, por exemplo, desapareceram, e junto foi todo o conhecimento deles. E então veio um movimento que era o renascentismo. Né? No renascentismo buscou-se agora recuperar o conhecimento, recuperar todo aquele conhecimento perdido. Tá? Depois vem a época do iluminismo ainda. Bom, acontece que se fazia expedições ao Egito e tudo mais, viam-se hieróglifos, mas ninguém sabia interpretar o que estava escrito lá. Até que, no ano de 1799 depois de Cristo, um soldado francês, de uma expedição comandada por Napoleão Bonaparte, lá no Egito, encontrou essa pedra aqui, pedra de Roseta. Isso daqui era parte de um documento maior. E o que era interessante sobre essa pedra aqui? Vou dar um zoom aqui em algumas partes dela. Então, aqui em cima, essa parte aqui, você consegue reconhecer ali que são os hieróglifos egípcios. Tá? Isso aqui seria o egípcio antigo, que depois veio uma versão mais moderna, mais fácil de se escrever. Aqui no meio, então a gente tem uma outra forma de egípcio, que seria o demótico. Então, é a evolução do egípcio antigo. E embaixo, nós tínhamos aqui a escrita em grego. A escrita grega era dominada, ainda ela nunca se perdeu. Então, a partir do grego e do egípcio, o Champollion, um arqueólogo francês, no ano de 1822, ele terminou de decodificar o egípcio antigo. Então, a partir dali, foi possível ler o egípcio. Bom, o que foi necessário? Foi necessário ter essa pedra aí, a pedra de Roseta.
foi necessário ter um códex, ter um código para você interpretar o que era o egípcio. Até então, as pessoas olhavam e não sabiam interpretar. Bom, como que você vê o mundo? Como você interpreta o mundo? O mundo está aí, está ao nosso redor, e a gente nasce sem saber muita coisa. Algumas coisas a gente já vai desenvolvendo ali dentro do útero, a gente já vai desenvolvendo algumas coisas, já vai entendendo algumas coisas. Mas um grande choque é quando você vê a luz pela primeira vez. Então você tem que começar a entender, a perceber o mundo ao seu redor. E aí a humanidade sempre teve questões muito importantes, né? Aqui estão algumas destacadas. Todos nós temos uma resposta imediata e essa resposta ela sai daquele conjunto que nos formou. Né? Tem vários fatores que fazem com que a gente tenha uma resposta para isso daqui e algumas pessoas, para algumas dessas perguntas, ao invés de respostas, tem mais questões ainda. Então nós temos aí, de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o propósito da minha existência? Existe Deus? E se existe, quem ele é? O que acontece depois da morte? A gente tem várias perguntas aí e todas as pessoas possuem respostas para perguntas desse tipo. Diferentes respostas, as mais variadas respostas, mas elas são individuais de cada pessoa. E claro que ideias de uma pessoa se tornam próximas de ideias de outras pessoas também, e você pode agrupar as pessoas em comunidades que pensam da mesma maneira, que têm as mesmas ideias sobre alguma coisa. Bom, pensando nesse sentido, aí daqui a pouquinho eu vou pedir ajuda da Miles aí. Bom, os alemães tiveram uma contribuição muito grande com a filosofia e a teologia aí do iluminismo para frente. Tá? A gente tem esse palavrão aqui, o filósofo Ó, Heidegger, é o Weltanschauung. Weltanschauung, não sei se falei Isso mesmo. certo não, mas é isso que a Miles falou. Tá? Ah, Agora, Miles, traduz isso daqui para a gente. Como que a gente pode descrever essa palavra em português? É como você enxerga o mundo, Então, a visão sua do mundo. nos livros de filosofia, nos artigos em geral, você vai encontrar essa palavra em inglês, mas ela quer dizer justamente isso. Tá? Uhum. Mais recentemente, nós traduzimos isso para o português como essa palavra aqui, cosmovisão. Então, a gente tem cosmo, que é mundo no contexto de universo, tá? E visão, como você vê o mundo. Tá? Então, esse filósofo Heidegger foi quem mais desenvolveu, quem mais trabalhou em cima desse tema, da cosmovisão. Bom, todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma forma de ver o mundo, mas a gente muitas vezes não percebe que tem uma cosmovisão ou não se dá conta disso. E se você der uma olhadinha aí no PDF do livro que vocês receberam, o autor conta ali que um dia ele foi parar no hospital com dores muito fortes no rim e ele nunca tinha se preocupado com os rins. Eles estavam funcionando, sempre estiveram ali, ele sempre teve os rins, mas ele nunca tinha se preocupado com os rins, até que ele teve cólicas nos rins. E ele conta que de vez em quando ele lembra que ele tem rins de novo, porque ele volta a ter esse incômodo aí. E a cosmovisão é semelhante. Tá? Por exemplo, o nosso estômago. Muitos de nós nem nos damos conta de tudo que ele está fazendo ali dentro, a menos que a gente esteja com uma dor de estômago. Tá? E a cosmovisão também. É normal que nós não percebamos, não conscientemente nós conscientemente não ficamos prestando atenção nisso, a menos que você entre em alguma crise existencial e você precise, algumas vezes forçadamente, prestar atenção na fonte dos seus valores, na fonte das suas crenças. E aí você começa a pensar um pouquinho acerca da sua cosmovisão. Bom, segundo Zygmunt Bauman, esse aqui é outro filósofo, ele é da Polônia, mas ele tem ascendência judaica. Ele desenvolveu bastante trabalhos recentes aí acerca de como está a nossa situação como sociedade atualmente. Ele diz que poucas pessoas conseguem identificar de forma objetiva os princípios que seguem na vida cotidiana.
mas você consegue perceber nas pessoas isso. Então, de fora, você consegue perceber, porque é visível. As ações refletem os valores que essas pessoas têm, os princípios que elas seguem. Mas, normalmente, você, como não se dá conta de que existem esses princípios, muitas das pessoas não conseguem identificar de forma objetiva. E aí, se quiser, se for buscar aí um autoconhecimento, vai precisar de ajuda externa para que consiga identificar isso claramente. O fato é que a cosmovisão ela existe, está aí, as pessoas vivem, se desenvolvem graças à sua cosmovisão, ela está embutida lá dentro de cada um e ela afeta o comportamento, as decisões, os valores, os julgamentos, como que você percebe o mundo ao seu redor. Tudo isso é afetado pela sua cosmovisão. Então, a gente pode definir a cosmovisão como sendo todo aquele conjunto que faz você ser quem você é, né? É a sua forma de enxergar o mundo, de se relacionar com o mundo, com as pessoas que estão ao seu redor e também com o mundo material. Bom, se a gente for pensar em viver em sociedade, o que que isso implica? Cada um ter uma cosmovisão diferente. Uma cosmovisão de uma pessoa nunca vai ser 100% igual à da outra pessoa. Por quê? O seu ambiente onde você cresceu é afetado por isso, afeta a sua cosmovisão, os valores que você aprendeu desde pequeno, que vieram aí por influências da cosmovisão de outras pessoas, também ajudam na construção da sua cosmovisão. E aí surgem conflitos, né? Então, uma das grandes razões de conflitos são cosmovisões diferentes. E até que ponto que esses conflitos podem chegar? É possível conviver com pessoas com cosmovisão diferente e ainda assim produzir alguma coisa em parceria com alguém que tem uma cosmovisão diferente da sua? Bom, desde que você se permita entender a cosmovisão da outra pessoa, para que você possa conviver com outra pessoa, sempre é necessário ceder alguma coisa, tá? Sempre. Você nunca vai conseguir conviver com outra pessoa sem ceder em alguma coisa, sem ouvir a opinião dessa pessoa alguma vez. Alguém aqui tem uma ideia contrária? Se tiver, por favor, pode falar, pode se manifestar, fique à vontade. Mas o básico é isso, tá? A gente tem uma cosmovisão e, quando a gente começa a viver em sociedade, a gente precisa focar no que é comum entre os dois e sempre apresentar o nosso lado que possa contribuir com o outro. Afinal de contas, isso é algo plástico, algo que pode modificar, que pode ser mudado. Bom, vou colocar dois opostos aqui importantes, dentro do contexto do que a gente veio estudando até o momento. Então, nós estávamos estudando a Bíblia, tá? E aqui a gente tem duas cosmovisões totalmente opostas. Nós temos, de um lado, a cosmovisão criacionista bíblica, do outro lado, a cosmovisão evolucionista ateísta. O que é importante aqui? Entre essas duas cosmovisões, existem diversas outras cosmovisões, diversas outras formas de se ver o mundo. Aqui nessa evolucionista ateísta, primeiro de tudo, eu estou acreditando na teoria da evolução. Então, eu estou acreditando que os seres vivos como estão hoje, todos descenderam de um ancestral comum e esse processo foi evoluindo até chegar no ser atual. Além disso, eu estou assumindo que esse ser primitivo, ele adquiriu vida ao acaso após diversas condições físico-químicas que permitiram a isso. E, além disso, eu estou admitindo também, eu estou afirmando que não existe nenhuma forma superior que foi lá e criou o universo ou que tenha poder sobre os seres vivos atuais. E do outro lado, a criacionista bíblica. Eu coloquei aqui duas passagens. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Depois continua lá. A terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, essa visão, ela já conhece a base dessa cosmovisão criacionista bíblica existe um Deus, esse Deus, ele foi o princípio, ele estava no princípio e ele criou tudo que existe. Pelo menos a Terra, né? Pensando só nisso que eu descrevi até agora, ele criou a Terra. Pensando só nesse verso.
Depois, lá em João 1, verso 1 a 3, se você buscar na sua Bíblia, lá você vai ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vai ver lá que diz que sem ele nada se fez, e tudo que foi feito por intermédio dele. E ali está se referindo a Jesus. Tá? O Verbo, você vai dizer que o Verbo vai se encarnar, vai se fazer humano. Tá? Então ele está se referindo a Jesus. Então, nós temos aí já, além da criacionista bíblica, quando eu vou ali para João, eu estou colocando uma particularidade que é criacionista bíblica cristã. Então, eu estou assumindo Cristo. Tá? Essas duas são totalmente opostas. Agora, eu tenho também uma cosmovisão que seria evolucionista teísta. Então, eu vou crer no desenvolvimento, no surgimento de uma espécie a partir da outra, mas eu vou admitir que existe um Deus. E aí, esses que se poderiam se enquadrar nesse a evolucionista teísta ainda possuem algumas outras interfaces ali, porque eu posso ser um evolucionista teísta cristão, eu posso ser um evolucionista que é teísta, mas que não é cristão, que acredita em alguma outra divindade. Tá? E aí eu tenho também o criacionista que não é bíblico, ou seja, ele não é cristão, e ele não seria nem um judaico também. Seria um criacionista que acredita que qualquer outra forma de divindade que criou o universo, que deu origem ao universo. E aí a gente pode encaixar infinitas cosmovisões aí no meio desses dois pontos. Tá? E o que a gente tem é isso. A gente tem atualmente conflitos entre visões diferentes e a gente tenta conviver todo mundo junto. Tá? Agora, o que acontece? De tempos em tempos, alguma coisa se torna predominante. Tá? E quando essa coisa se torna predominante, tá? Quando alguma ideia, alguma opinião se torna predominante, acontece um efeito bem interessante. E foi estudado também por Heidegger. E aí eu vou pedir para Miles ajudar de novo. Então aqui, agora eu vou tentar, Miles. Zeitgeist, é mais ou menos isso? É isso mesmo. Ah, ótimo. Zeitgeist. Zeitgeist, ok. Uhum. Traduz para a gente, por favor, Miles. E o espírito do tempo. Okay. Espírito do Tempo. Se for pegar aí as obras de Heidegger, outros textos, você vai entender. Eu acho que talvez ficaria mais interessante a gente falar assim: espírito de uma era, um Isso. período, né? Fica interessante. Sim, sim, A gente sim, deixa do sim. tempo, às vezes a gente liga com o tempo físico, aqui pensando nos segundos e minutos, né? E aqui eu coloquei uma imagem ali de uma revolução especial, que é a Revolução Francesa, né? Qual que era o espírito naquela época ali? O espírito era de sobrepor o que existia anteriormente, a forma de poder que existia anteriormente, né? E baseado nos filósofos iluministas ali, né? Na idade da razão. Então era colocar a razão acima de tudo, era ir para o racionalismo. E a gente teve várias eras aí em que os valores foram mudando, foram trocando, né? Para a gente entender um pouquinho e tentar definir o Zeitgeist de hoje, né, o que seria o espírito de era que está atualmente aqui? Está bem confuso isso, né? Mesmo porque eu imagino, olhando, que a gente está bem no momento de transição aí entre um espírito de época e outro que pode vir, que pode, não sei o que vai acontecer pela frente, né? Quem estiver estudando lá o livro do Apocalipse, nos estudos das quartas-feiras, que estão sendo lá na Igreja Adventista, é, vai conseguir ter ali uma linha que te ajuda a projetar o que pode vir pela frente. Tá? Mas a gente está numa época que parece ser uma época meio que de transição, uma época bastante confusa. Agora, a gente poderia discutir de diversas maneiras, né, como que a gente chegou nessa época, como que por onde que a gente passou para chegar até aqui, para acontecer o que acontece agora, para nós acreditarmos como nós acreditamos agora. E eu escolhi fazer isso daqui, entrar numa área que eu não tenho tanta familiaridade, né, mas que eu gosto um pouquinho, e a gente vai fazer isso dando uma olhada em arte. Mais especificamente, eu poderia ter escolhido música, diversas formas de arte, mas eu escolhi aqui pintura. E o que é o problema do Zeitgeist? Qual que é o efeito disso? Bom, imagine aí a questão do comércio digital. Tá? O comércio digital começou sem ninguém dando muita importância. A Amazon era uma empresa de grande potencial, mas que durante muitos anos ela
ela amargou prejuízo, prejuízo e prejuízo, até que de repente virou uma empresa gigante. E o que aconteceu com esse comércio tradicional que a gente enxergava? Foi diretamente afetado. Então, agora, ou você sabe lidar com o comércio digital e trabalhar junto com ele, ou seja, dentro da filosofia de hoje do comércio digital, ou você vai à falência, você vai ter que procurar uma outra forma de sobreviver. Mesma coisa que acontece quando você constrói um grande empreendimento comercial, constrói um shopping numa região onde o comércio era local. Tá? E aí o shopping vai acabar abraçando todas aquelas lojas ali e ou você vem para o shopping ou você vai ter que buscar uma forma alternativa de trabalhar com o seu negócio. Tá? Isso é que acontece quando a gente tem aí esse espírito de época. Ele vai acabar engolindo muitas cosmovisões também. Algumas vão se adaptar a esse espírito de época e outras vão ficar ali na periferia. Tá? Vão ser cosmovisões que vão ficar sendo defendidas por grupos minoritários ali. Bom, para isso, então, vou começar mostrando essas duas pinturas aqui. Essa da esquerda aí, ela é uma pintura de Botticelli, um dos renascentistas pintores favoritos meus. Essa daqui é a Primavera, de Botticelli. E do lado direito eu tenho uma outra pintura. Alguém se arrisca a dizer o nome do pintor aí? E aí? Ó, Picasso, Isso, Picasso. Picasso, né? né? Ah, Né? o... Guernica, não é? Exatamente, Guernica. Tá? A gente tem duas pinturas. E qual que é a ideia dessas pinturas aí? Bom, primeiro de tudo, essas pinturas elas querem retratar algo real e contar alguma história junto com isso. Então, eles querem representar formas que são reais e contar alguma outra história aí que pode ser real ou não junto com isso. Bom, vocês olhando para essas duas figuras aí, elementos que vocês reconheçam na natureza, qual dessas duas se mostra mais realista, representa melhor a natureza? Os elementos de natureza que você tem aí. A pintura da esquerda ou a pintura da direita? E À aí? esquerda, óbvio. Esquerda, Botticelli. É, Ok. é, Sabe que a grande preocupação do Picasso era representar a realidade da forma correta? Queria sim, representar a realidade. sim. Mas parece que Não ele acho errou errado muito. essa realidade. Pois é. Destruição interpretada. É. Ai, Agora, vamos ver aqui, então, a questão de como a gente saiu dessa pintura do lado esquerdo e chegou nessa outra pintura aí do lado direito. Tá? E isso vai ajudar a gente a entender o que tem por trás da nossa cosmovisão predominante atualmente. Isso vai ajudar a gente a interpretar, a entender também os nossos estudos da Bíblia mais para frente. Tá? Bom, ah, tudo havia se perdido na Idade Média, tudo relativo à ciência, engenharia e tudo. Tá? Existia aí a nobreza vivendo do trabalho braçal das pessoas mais pobres, que não tinham acesso à educação nem nada, tá? Até que veio então a época do Renascimento. O que aconteceu? A igreja estava dominando tudo, a igreja cristã, liderada pelo papado, e então a igreja cristã tinha acumulado grandes somas de dinheiro e agora começou a financiar arte, encomendar arte. E agora os artistas começaram a retomar estudos, porque até como se fazer arte havia se perdido. Então, uma das questões era como eu posso representar a realidade da melhor forma possível, da forma mais precisa. E diversos estudos sobre geometria, sobre desenho tinham sido desenvolvidos anteriormente, mas havia se perdido tudo. E agora, lá em Florença, eles começam a desenvolver, eles começam a prestar atenção no seguinte: a Igreja Católica estava construindo grandes prédios, grandes igrejas, em linhas retas, simétricas, perfeitamente simétricas. E eles observaram, bom, para a gente representar direitinho a natureza, o que está mais perto de você tem que ser maior, o que está mais afastado tem que ser menor. E aí veio o conceito de ponto de fuga. Então, quer dizer que se eu tiver uma linha ligando todos os pilares aqui, e outra linha na base dos pilares, essas linhas vão ter que se encontrar em algum lugar. Né? Porque se aqui está grande vai diminuindo, em algum ponto isso vai se encontrar.
esse ponto representaria o infinito para o pintor. Uma linha lá no horizonte, pega um ponto lá, esse ponto chama-se ponto de fuga. E aí eles conseguiram voltar a recuperar os desenhos tridimensionais. Esse ponto de fuga logo ganhou um significado místico. Tá? Essa daqui é a pintura do encontro do túmulo de São Marcos. E aqui a gente tem um ponto de fuga. Todas as linhas aqui convergem para esse ponto aqui. Então, logo se atribuiu um significado de Deus, de divindade ali. Esse ponto representa isso. Tá? Bom, o que é interessante sobre essa forma de representar? Essa forma de representar a gente chama atualmente de perspectiva de um ponto de fuga. Perspectiva aí, lá os italianos, eles desenvolveram isso pensando em ver através de alguma coisa. Então, primeiro eles colocavam uma tela transparente, enxergavam o que estava do outro lado e ia tentando representar e conseguia ficar com esse desenho tridimensional. E veio então a perspectiva com um ponto de fuga. Então, eu vou ver aqui a face de um objeto, a fachada, e agora eu vou ligar ele com linhas até esse ponto de fuga e vou conseguir representar aqui um cubo, por exemplo. Tá? E se eu estou mais para a esquerda ou mais para a direita, eu vou enxergar esse cubo um pouco diferente. Então, onde eu estou, o meu ponto de vista vai mudar a forma que eu estou enxergando esse cubo. Bom, naquela época, isso foi logo associado aí pela filosofia com o que havia naquela época. Só havia um certo, haviam regras bem definidas, inclusive para a arte. Quem contratava a arte era a Igreja Católica, o ponto de vista era da Igreja Católica Apostólica Romana, como se fosse esse ponto de fuga. Então, eu só vou conseguir representar um ponto de vista. Aí tenho ali um ponto de fuga, estou representando um ponto de vista. E aqui a gente tem um exemplo máximo do uso disso no renascentismo. A gente tem aqui a Última Ceia do Da Vinci. Se você pegar aqui todas as linhas retas, elas vão convergir exatamente aqui na cabeça de Cristo. Então você tem aqui tudo, o ponto de fuga vai estar lá centrado em Cristo. Tá? E além disso, a gente tem aqui Cristo na forma de uma pirâmide, que era outra exigência que as partes principais das obras apontassem para o céu. Tá? Então, estão aí dois fatores que compunham a arte que deveria ser sacra, encomendada aí pela igreja. E você pode ver onde está o ponto de fuga, pode ver aqui que as linhas todas se encontram lá. E isso é que dá essa impressão tridimensional para esse problema. Bom, acontece que ali você estava representando só um ponto de vista, só um tipo de ponto de vista. Você tinha que estar de frente para uma fachada. E se eu quiser vir aqui para o canto do cubo, eu não vou conseguir representar isso em 3D. E aí vieram alguns estudos que sugeriram usar dois pontos de fuga. E essa forma de desenho a gente usa muito no desenho arquitetônico hoje. A maioria dos desenhos arquitetônicos a gente representa assim, uma perspectiva com dois pontos de fuga. Agora você consegue ver o canto, eu consigo ter uma ideia do que quem olha por esse ponto de vista aqui vai enxergar, quem está olhando por esse outro ponto de vista também eu consigo ter uma ideia. Então eu consigo ver dois pontos de vista aqui. Bom, essa forma de perspectiva aqui, logo associaram com o movimento que estava surgindo com Lutero. Tinha Lutero que foi o movimento da Reforma. Agora não tenho mais um ponto de vista, mas eu tenho dois pontos de vista diferentes. E os dois podem estar certo, ou um pode estar certo, ou o outro está errado, ou nenhum pode estar certo. Isso é o que a filosofia foi colocando. Tá? Aqui a gente tem alguns estudos feitos acerca da perspectiva com dois pontos de fuga, feitos também naquela época lá do renascentismo. Agora, esse cara aqui foi o primeiro que fez um estudo aqui interessante, que pintou, que fez uma pintura. Tem vários rabiscos, mas esse daqui é uma pintura já feita com um estudo diferente. Essa pintura aqui, ela rompe com várias coisas. Tá? Uma pintura de 1656, só que ao invés de usar um ponto de fuga, ele discretamente, muito discretamente nessa pintura aqui, usou mais de um ponto de fuga e não seguindo aquela regra dos dois pontos de fuga. Então, você está olhando aqui, a geometria da figura inteira vai ter um ponto de fuga que é mais ou menos nessa região aqui. Essas linhas aqui vão convergir para lá. Agora, aqui tem um espelho. E aqui o pintor pintou ele mesmo. Ele está aqui na pintura. E aqui está o quadro que ele está pintando. E aqui é que você vê de quem que é o quadro que ele está pintando. Aqui tem o rei e a rainha. E se a gente der um zoom aqui com bastante qualidade, esse quadro, o rei da rainha, vai ter um outro ponto de fuga diferente. E esse cara que está saindo aqui pela porta tem um ponto de fuga totalmente diferente. Então agora aqui a gente tem três pontos de fuga e totalmente desalinhados. Tá? E mais ainda,
ele está colocando aqui, dando destaque para as crianças, que era o que tinha menos importância naquela época. E ele está querendo dizer, ó, o tempo de vocês está passando e quem vem aí é que está mandando agora. Bom, isso daqui a gente já estava chegando próximo ali do iluminismo, já estava lá em 1600. Tá? Quando chegou o iluminismo, o que acontece? Existe aqui uma outra forma de se representar, que é uma perspectiva com três pontos de fuga. Ainda são bem definidos três pontos de fuga, diferente daquele trabalho do pintor ali anterior. Tá? Então, aqui eu consigo representar uma pessoa se deslocando na altura também. Então, a linha do horizonte pode variar. E a gente tem bastante desenhos hoje em dia feitos dessa forma aqui. Então, eu tenho uma vista de cima, posso ter também a vista de baixo. Tá? E agora, já na filosofia, o pessoal começou, bom, tinha o ponto de vista do catolicismo, tinha o ponto de vista do protestantismo, e agora aí o ponto de vista racionalista, o ponto de vista do ateísmo. Agora ele está completo aí. Tá? Artes desse jeito, claro que foram condenadas pela Igreja Católica, né, que tinha a sua norma bem rígida, e ainda tem uma norma bem rígida acerca de várias coisas. Bom, aí vem esse cara aqui, o artista lá de Provence, na França, Paul Cézanne. Ele resolveu começar a representar todos os pontos de vista. Então, essa daqui já é uma figura que não é tão difícil da gente ver aqui numa imagem no computador. Mas os desenhos que ele representou aqui, cada perspectiva, cada desenho tridimensional vai ter um ponto de fuga diferente. É como se fosse uma outra pessoa vendo de um outro lugar, mas ele está colocando na mesma figura. Então, aqui ele está representando diversos pontos de vista. Mas ele não está representando todos os pontos de vista. E aí, o que, que acontece? A gente vai chegar lá em Picasso, depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial, ele tinha começado fazendo desenhos bonitos, né? Mas aí ele começou a querer representar também todas as formas de enxergar o mundo. E aí qual que era a ideia dele? Bom, não tem que ter um ponto de fuga, nem dois pontos de fuga, eu tenho que desenhar de forma que eu possa enxergar tudo, todos os pontos de vista ao mesmo tempo. O papel é uma coisa plana. Como que eu vou fazer isso numa coisa plana? Bom, eu vou pegar e eu vou degenerar as imagens. Não preciso me preocupar com a forma, com a estética, nem com a geometria real. Mas o importante é que eu consiga ver o que está na frente, o que está atrás e às vezes até o que está dentro ao mesmo tempo. Então aqui ele está tentando colocar o que todo mundo enxergaria. A gente tem aqui esse boi, tá? Mas se eu estou vendo ele de perfil, apareceria um olho aqui, não dois olhos, né? Mas eu tenho um olho para cá, outro para cá, e aí tudo está distorcido, porque você vai abrindo agora e de forma totalmente irregular. Tá? Ele não conseguia representar tudo o que era possível ver, mas ele imaginava que ele estava introduzindo ali uma forma melhor de se representar. E aí veio o chamado cubismo, né, essa forma artística aqui, onde o preocupante era representar todas as opiniões possíveis, representar todos os pontos de vista. Tá? Aí você pensa lá na Mona Lisa, do renascentismo, e aqui a gente tem a representação de uma mulher, uma representação cubista de uma mulher. Tá? Bom, aí a gente tem então o modernismo. Tá? Chegamos na época do modernismo. Então a gente viu aqui só a transição de uma cosmovisão para outra cosmovisão. Tá? Uma que era a do renascentismo, e a gente chegou do início do renascentismo, que era uma cosmovisão totalmente teocêntrica, e a gente foi para uma... Mas esse teocentrismo era um teocentrismo complicado, assim, tudo que a gente vai falar em relação a humanos vai ser complicado, e depois agora a gente tem uma representação que quer colocar todos os pontos de vista, que evoluindo isso se transformou uma representação que a gente chama hoje seria inclusivista, tá? Uma tentativa, pelo menos, de se fazer algo dessa forma. Bom, e aí a gente termina o primeiro estudo do nosso livro. Ele para por aqui. Eu vou avançar um pouquinho mais ainda nisso daqui, mas eu quero saber se alguém gostaria de participar, de colocar alguma coisa, de dar alguma contribuição, de criticar alguma coisa que eu falei, fique à vontade. Eu Tudo só bem. quero falar que eu estou adorando. Ó. Bom, agora o segundo estudo do nosso livro ali, ele vem com a pergunta: existe verdade absoluta? Olha só, se Picasso está querendo incluir todas as verdades, todos os pontos de vista no trabalho dele,
quer dizer que existe mais do que um ponto de vista. Bom, se existe mais do que um ponto de vista, um deles está correto ou nenhum deles está correto? Agora a gente vai então um pouquinho para a filosofia. A gente viu ali na arte como que veio o negócio, vamos para a filosofia. Então, o que que foi o modernismo aí que na parte da pintura, Picasso foi um dos grandes, uma das pessoas que contribuiu muito. O modernismo, ele vinha aí com a ruptura com as limitações e regras estéticas. Então havia essa ruptura. Então, quem é você para dizer o que é feio ou o que não é feio? É mais ou menos isso. Tá? Isso daqui vem ecoando até hoje. Tá? Até então havia-se um agente censor da arte que era quem contratava a arte. Então eu contratava ali uma arte, contratava um compositor e eu queria música que me agradasse. Tá? Agora o compositor faz a música e você não tem direito de dizer que aquela música não presta, porque não existe mais essas limitações e regras estéticas para aquela música. Então, uma música que antes ela era num tom só, ou seja, seguia uma nota de cada vez, depois ela passou a receber uma combinação de notas harmônicas, aí veio a música com várias vozes. A gente tinha o canto gregoriano, que era só numa voz, era rígida, era só uma nota de cada vez. Agora a gente tem o canto harmônico. Mas aí quando a gente chega no heavy metal, aí, no metal pesado, agora você toca as 12 notas, incluindo sustenidos e bemols, tudo ao mesmo tempo, sem se preocupar se uma é harmônica com outra. E, por incrível que pareça, mesmo fugindo dessas regras estéticas, aí é possível ter arte boa. Tá? Isso foi demonstrado aí que você consegue fazer uma pessoa apreciar mesmo fugindo daquelas regras lá. Mas nem tudo você vai conseguir apreciar nesse sentido. E aí vem a valorização da subjetividade. Então, agora, nada mais é absoluto, tudo é subjetivo. Cada ponto de vista pode ser correto e todos podem ser corretos ao mesmo tempo. É mais ou menos essa a ideia do modernismo. Tá? Reprodução da nova realidade da época. Tá? Então, agora é uma outra realidade, não é mais o que era antigamente. Então, agora o poder emana de outro lugar, agora as cidades funcionam de outra maneira, as pessoas vivem de maneira diferente, é uma nova realidade. Desejo de chocar e se conectar com as pessoas. Então, tinha muito isso daqui, chocar. Tá? Vamos acelerar uma mudança, então vamos chocar, vamos colocar coisas que entrem em choque com a cosmovisão da maioria das pessoas. E ao mesmo tempo que tinha esse desejo de chocar, também o desejo de se conectar com as pessoas. Então, eu quero fazer algo que choque para chamar a atenção. E vem aí uma coisa muito interessante que acaba entrando em tudo, incluindo na teologia, na religião, que é humor e ironia, tá? Que dá uma pitada bem digestível aí para as coisas que você tem que engolir às vezes. O humor e a ironia às vezes te ajudam, tá? Às vezes atrapalham, porque às vezes eles despertam mau humor em você. Mas isso ajudava bastante com relação a atrair as pessoas. Mas a gente passou pelo modernismo e aí vem o pós-modernismo, tá? Passado isso, o que que vem? Então, o modernismo veio batendo ali, né? Veio de uma forma rígida. Então, agora, nos tempos pós-modernos, a gente tem já toda a revolução industrial totalmente desenvolvida, a gente já está entrando aí na era da digitalização, meios de comunicação muito rápidos, e a gente começa a ter o individualismo, a gente começa a ter a cultura do espetáculo, então você já não se contenta com coisas simples, tem que ser um espetáculo. Ah, a ideia é que você possa fazer tudo o que for possível sem regras, com liberdade total de expressão. Ah, tenha liberdade para explorar e para experimentar o que você quiser. E vem aí o hiperrealismo, e a era digital contribui muito para isso. Tá? Então, eu não quero mais simplesmente ver uma figura, eu quero ver a figura, ouvir o áudio, ver em 3 dimensões, se possível, tocar e experimentar tudo ao mesmo tempo. Tá? A união do real e imaginário, chamada realidade aumentada que a gente vê hoje em dia. Então, eu estou olhando para uma coisa que agora não é mais nem uma realidade virtual, não estou vendo uma imagem em 3D. Mas, além disso, eu posso andar por essa imagem, como se eu estivesse naquele lugar. União do real e imaginário está em todo lugar atualmente. O que a gente mais tem visto de tecnologia é acerca disso. Informação e produção em massa. Agora, a informação está demais. Tá? Produção também demais. Eu posso descartar muitas coisas porque eu vou
achar aqui a pronta entrega. Tá? Negação do racionalismo autoconfiante. Então, existia até então no modernismo ali o racionalismo. Agora a gente chega no pós-modernismo e a gente já não tem aquela certeza que os modernistas tinham. Eles tinham certeza de que era aquilo. E agora eles acabaram provocando a própria destruição daquilo. Tá? Ok, tu está representando ali o que você quer representar todos os pontos de vista, mas aquilo ali é realmente a realidade ou não? E incertezas, muitas incertezas. É isso que a gente encontra agora nos tempos pós-modernos. Tá? E isso parece que se encaminha para quebrar. A gente enxerga aí que toda a liberdade de expressão, todos os grupos enxergam que estão enxergando atualmente que a gente precisa tomar cuidado com essa liberdade de expressão. Tá? Então começam a surgir aí a gente começa a ver uma certa tensão que parece que isso daqui vai ser derrubado também em breve. Né? E aí deve vir uma nova cosmovisão dominante. Quais são as influências filosóficas? Primeiro, Nietzsche foi o filósofo que declarou que Deus está morto. Né? E ele veio com a negação dos valores absolutos. Então, para ele, assim, tudo que você tem certeza não pode ter certeza e Deus não existe. Nietzsche foi totalmente perturbado aí no seu final da sua vida e tudo mais, por conta dos próprios pensamentos, as próprias ideias que ele tentava construir. Então ele tentava, na verdade, desconstruir o que existia para construir alguma coisa e nunca conseguiu construir nada. Bom, aí vieram seus herdeiros aí. Foucault, qual que era a ideia do Foucault? Não tem certo e errado. E a moral é obra dos poderosos. O que é certo e o que é errado é uma coisa que foi definida pelos poderosos, mas não é algo que existe. Tá? E aí ele foi vítima da sua própria filosofia. Ele foi convidado a integrar um comitê para a reestruturação do sistema penitenciário francês. E ele defendia liberdade sexual plena. Nenhuma ação sexual deveria seguir regras. Para ele era isso. Ele deixou isso muito bem claro no que ele tinha escrito. E lá ele se deparou com o estupro. O estupro era algo que trazia muitas consequências e que ele não via como aquilo deixasse de ser punido, precisava ser punido. Poxa, agora ele estava colocando, cerceando a própria liberdade que ele tinha postulado. Tá? E ele se lamenta por isso nos seus trabalhos, tá? E tenta ainda conciliar um pouco aí de que não existe um certo, não existe uma verdade, que as verdades podem ser muitas, tá? Mas ele esbarrou nesse ponto. Nós temos também o Derrida, um pouquinho mais recente. Ele defendia a livre interpretação da linguagem, linguagem falada, escrita, livre interpretação. Então, cada um pode interpretar como quiser e o autor não pode ter a sua própria interpretação. Ou seja, não existe, a interpretação é livre. Eu vou ler a Bíblia, eu vou interpretar ela do jeito que eu quiser. Eu vou interpretar tudo do jeito que eu quiser, ou seja, não precisa existir uma pedra de Roseta, eu posso ir lá e interpretar a linguagem egípcia do jeito que eu quiser. O que acontece? Ele estava num debate com outro filósofo, John Shirley, e aí o John Shirley criticou um texto que ele escreveu, e ele falou, peraí, você está interpretando errado o que eu escrevi ali. E então foi uma piada pronta. Né? Ele defendia a liberdade, a livre interpretação, e então ele abandonou a ideia da livre interpretação a partir dali. Ele abandonou, mas outras pessoas continuaram. Outras pessoas que vieram depois dele continuaram com essa ideia. Tá? Então, depois desse debate de cair na sua própria armadilha ali, ele abandonou essa ideia. Mas isso daqui é o que rege a nossa vida atual, os tempos pós-modernos. Tá? E aí vem essa pergunta: existe verdade absoluta? Segundo a cosmovisão, segundo o nosso Zeitgeist agora, não existe verdade absoluta. Agora, tem uma disciplina que rege toda a construção do conhecimento, que rege a metodologia científica, inclusive, que é a lógica. Bom, e a lógica que te permite colocar provas. Na matemática, você consegue descrever matematicamente, você consegue provar ou não. Na linguística, algumas coisas. Existem correntes aí que tentam estabelecer também questões de prova. E aqui a gente vai tentar, então, provar se isso existe ou não existe. Então, a gente tem aqui uma afirmação: existe verdade absoluta. Eu quero provar que existe verdade absoluta. Uma das formas de fazer isso é com o método da negação. Se está difícil para mim provar essa afirmação, vamos então tentar provar a negação dela. Se a negação for verdadeira, a afirmativa é falsa. Se a negação for falsa, a afirmativa tem que ser verdadeira.
A gente vai adicionar um não aqui. Não existe verdade absoluta. Essa é a nossa afirmação agora. Não existe. Será que não existe mesmo? Bom, está escrito aqui. Estou afirmando, não existe verdade absoluta. Essa afirmação, não existe a verdade absoluta, é verdade ou é falsa? E agora? Bom, o que que ela está dizendo? Ela está dizendo, não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, essa afirmação que eu acabei de fazer aqui não é uma verdade absoluta. Tá? Ou seja, não, se não é verdade absoluta, ela é falsa. Então, existe verdade absoluta. Está aqui. Esse argumento, ele mesmo se mata. Tá? Se não existe verdade absoluta, é falsa, logo, existe verdade absoluta. Tá? É uma afirmativa que, na lógica, eu não posso fazer. Porque se eu faço essa afirmativa, não existe verdade absoluta, ela vai ser falsa. Então, existe verdade absoluta. Tá? Bom, se existe verdade absoluta, quer dizer que deve existir pelo menos uma cosmovisão que seja verdade. Tá? E as outras cosmovisões, então, não vão ser verdades, vão ser cosmovisões falsas. E agora o problema é, se existe então uma verdade absoluta, quer dizer que existe uma pedra de Roseta que é a única que vai traduzir o mundo para a gente. Agora, qual que é essa pedra de Roseta? Se existem tantas cosmovisões, com que autoridade que eu vou dizer que uma ou que outra é verdadeira ou é falsa? Bom, isso daqui a gente vai deixar para discussões, deixar aí mais para o futuro, tá? Para a gente tentar chegar nessa cosmovisão que seja verdadeira. E aí você vai ter ali óculos que te ajudam a enxergar a verdade. Tá? Bom, sobre verdade, o que a gente pode dizer sobre isso, sobre verdade? O que a gente pode estabelecer acerca da verdade? Tá? O que a gente pode com certeza dizer sobre isso é que, primeiro, existe verdade absoluta porque aquela negação a gente acabou de ver que é falsa. Mas nem sempre a gente consegue enxergar a verdade por um todo. É Por isso quê? aí. Porque a gente não tem os instrumentos para enxergar a verdade inteira. Tá? É. Isso a gente vê ao longo do tempo aí. Por exemplo, a palavra átomo. O que que é átomo? É indivisível. Então se imaginava, os gregos imaginavam que toda a matéria era composta por uma partículazinha que era indivisível, que era a menor partícula possível. Mas aí a gente viu que o átomo, pera lá, ele tem partículas menores que giram em torno dele, que eram os elétrons. Opa, então já não é tão indivisível assim. E existia um núcleo ali que tinha duas partículas. E depois nós já chegamos à conclusão que essas partículas menores ainda assim são divididas, são formadas por diversos campos. Tá? Então era um pedaço de uma verdade. Tudo era composto por átomos, mas não era a verdade inteira. E a verdade total é meio difícil da gente obter. Eu deixei aqui alguns textos da Bíblia. A gente já estudou sobre a Bíblia, a gente já estudou um pouquinho. A gente tem aqui alguns textos que relacionam a verdade na Bíblia. E antes de abrir aí para a gente discutir mais, fazer perguntas, eu vou ler alguns deles aqui. Então vamos lá para o Evangelho de João, o capítulo 8, o verso 32. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre verdade. Eu ainda não sei, não discuti se a Bíblia é verdade ou não é, mas eu quero ver já o que ela diz ali sobre isso, né? Isso, nem sobre que ponto de vista, que chave, que cosmovisão que você deve adotar para ler e para entender e para encarar a Bíblia na sua vida. Mas a gente já vai ver um pouquinho sobre o que a Bíblia fala acerca da verdade. Bom, nós temos aqui João 8, verso 32, e aqui tem uma frase que foi muito usada pelo Bolsonaro aí. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, nós temos uma associação aqui entre verdade e liberdade. Então, se você quer ter a liberdade, é algo que é colocado aí pelo pós-modernismo como sendo o mais importante de tudo, a liberdade está ligada com a verdade. Quem vai te libertar é a verdade. João 14, verso 6. Se a gente for lá, no Evangelho de João, ainda no verso 14, do capítulo 14, desculpa, o verso 6, nós temos agora Cristo falando. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui tem uma afirmação bem forte. Ele está dizendo que ele é a verdade. Então, a Bíblia está mostrando aqui a verdade absoluta, segundo a Bíblia. Está dizendo que ele é a verdade, que Cristo é a verdade. E agora vamos para um outro texto bastante interessante também, é 1 Coríntios, verso 13, desculpa, capítulo 13.
1 Coríntios 13. Aqui é o texto que a maioria dos jovens da minha geração achavam que era do Renato Russo ou do Camões, por causa da música. Esqueci até o nome da música agora, mas era uma junção do texto do soneto de Camões com esse verso aqui. Um capítulo que fala sobre o amor. Aqui no verso 6, falando sobre o amor, nós lemos: não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor regozija-se com a verdade. Mas outro ponto interessante aqui é o verso 12, que Paulo exprime ali tudo aquilo que eu sinto e que eu acho que vocês, pensando, racionalizando um pouquinho sobre qualquer assunto, você vai sentir também. Aqui está escrito: porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. O que é um espelho, obscuramente, para aquela época? O espelho era feito de... Não era esse espelho que nós temos hoje, não, de vidro bonitinho, polido, com a pintura prateada atrás que deixa você enxergar perfeitamente. Era bronze polido. Então a imagem era pior do que a imagem que a gente tem hoje. Tá? Mas você está vendo por isso, quer dizer que você não está conseguindo ver todos os detalhes. Tá? Então, a gente vê obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, que Paulo assume que o Criador dele conhece ele perfeitamente, todos os pedaços, e que um dia ele vai conhecer também. Então, a Bíblia, mais ou menos, ela mostra isso. Ela, assim, de forma rápida, ela mostra que Cristo é a verdade, que aquilo que você não conhece hoje, um dia você vai conhecer. Um dia você vai conhecer a verdade, toda a verdade. Bom, colocando isso, agora eu abro aí para a gente conversar, para você criticar, para você fazer perguntas que você tenha. Eu estou sozinho aqui, eu estava esperando que a gente fosse contar hoje também com o Fábio, né? E a Karine, eu acho que ela está ouvindo. Se ela estiver ouvindo e estiver funcionando o áudio, pelo menos a Karine está aqui, né? Mas a gente vai ter prazer de discutir, de conversar com vocês, de responder a perguntas que vocês tenham também. Ah, eu tenho uma já. Pode ficar à vontade, Maria. Peraí. Você falou da verdade absoluta, se é verdadeiro ou falso. Eu acho isto é interpretação humana, não é guiado por Deus. Nós estamos definindo isto. Olha, Nossa lógica está fazendo isto. Aí é difícil de falar, eu acho, a verdadeira verdade assim. E tem mais uma coisa, liberdade é a verdade absoluta? É mesmo? É a nossa liberdade ou é liberdade que então Deus nos vamos lá, dá? devagar, vamos É, devagar. Primeiro, a questão da verdade absoluta. A gente não tem, a isso, gente nunca vai ter ela. isso. Então, a gente nunca vai ter a verdade absoluta. Agora, a Uhum, gente consegue ver pedaços da verdade, ou seja, eu consigo identificar coisas que eu não posso dizer que aquilo lá é mentira. Tá? é. Eu consigo chegar até aí. Como humano, eu Uhum. consigo chegar até aí. Ah, do ponto de vista bíblico, Deus é a verdade. Então, Ele é a verdade. Tá? Mas para Então, chegar até ele, a gente tem que acreditar, não é? exatamente, aí Não vem é a de fé. razão. Exatamente, a fé. Né? Então agora tem esse componente aí que é a fé. Então tem Uhum, aquilo que eu não posso dizer que não é verdade, e dentro daquilo eu vou criar a minha fé. Essa fé vai ser baseada também na minha cosmovisão, no que eu aprendi, no que eu li, no que eu construí de conhecimento. Mas a fé também é algo humano, aí que seria um dom, uma dádiva de Deus. A uhum, gente enxerga dentro do cristianismo como sendo um dom, a fé. uhum. Ah, e aí, onde que fica a verdade absoluta para o cristianismo? A verdade absoluta é Deus. E ela não está revelada. Né? Agora, o que a Bíblia também traz? Que a Uhum. liberdade, ela está que a verdade vai te libertar. Então, a sua liberdade, quem pode garantir ela? Só Deus. Segundo a cosmovisão bíblica é essa. Só Deus Uhum. pode te garantir essa verdade. Né? A verdade que você vai definir na sua lógica humana, ela não vai conseguir garantir a sua liberdade. Então, Você tem isso? qual é verdade e liberdade? Aí é uma brincadeira de palavras, né? Exatamente. E aí é muito interessante porque tem muitas armadilhas aí. É. E quanto mais você for pensar sobre isso, você vai ver que muitas vezes você se colocar como se fossem restrições para você está garantindo a sua liberdade.
e você está Uhum. te impedindo de tomar decisões que vão te tornar escravos de alguma coisa, tá? Sim. Paradoxal isso. Para nossa É, lógica é bem paradoxal, tá? é, E aí, quando a gente for começar a ir mais a fundo aí na cosmovisão bíblica, a gente vai ver que o caminho é bem por aí. É de você se restringir, que significa colocar o seu eu, a sua vontade, a sua interpretação de lado ali, ou seja, segura não vai fazer isso, porque se você fizer isso, você vai estar realmente se escravizando. Então, parece que é, você está tirando a sua liberdade, mas não foi bem isso que aconteceu. Você ainda está garantindo a liberdade de não se tornar alguma outra coisa, por exemplo. certo. Tá. Eu, Se Você. quiser evoluir mais, fica à vontade aí, eu, Miley. Essa discussão é bem esse o caminho mesmo. Sim, sim. eu queria fazer uma contribuição aqui e pensar assim, que a questão da verdade absoluta na Bíblia, se a gente parar para pensar que Deus é um trio, já são três visões, né? Yes. Olha, e é complicadíssima essa questão aí da Trindade. Ela assombra a humanidade de todos os tempos, aí até os existencialistas mais modernos aí têm esses problemas com a Trindade. Quando eu vejo uma pessoa que fala que entende a Trindade, eu acho que ela não, enfim, não tem um juízo muito perfeito, né? Então tem muita coisa para a gente descobrir, para a humanidade descobrir acerca da verdade, né? Agora, como que pode um Deus que ao mesmo tempo é três, né? Como que pode um Deus que ao mesmo tempo é três? E aí vem um conceito que em português ficaria um pouquinho melhor para descrever isso, que seria a divindade. Então a gente tem a divindade que é formada ali por três pessoas, tá? Todos esses são deuses e ao mesmo tempo têm vontade própria. Tá? Todos esses são um Deus. Eu falei, todos esses são deuses, eles são um É, Deus. um Por quê? Deus. Porque a ação é única. Tá? Sim. Eles agem de um modo só. Tá? E só Então, complementar. Ah, desculpa, fala, Rodolfo, depois fique à eu falo. vontade. Fique à vontade. A questão da Trindade, só para finalizar falando sobre a Trindade, é algo que tem muita coisa para você filosofar em cima disso, e o máximo que a gente pode fazer é descartar hipóteses. Algumas das hipóteses, algumas das teologias você consegue ir descartando, tá? Mas ainda assim vão sobrar muitas coisas que você não vai conseguir entender. Então a gente consegue ir descartando coisas, tá? Você consegue ir vendo o que não é verdade e você consegue deixar um círculo maior de onde pode estar a verdade absoluta, né? Onde pode estar Deus? Pode estar aqui nesse domínio, né? Agora, essa nossa jornada até chegar lá, eu acho que vai longe. Karine? Eu só ia complementar que a gente tem ideia hoje, a Sil até usou essa palavra, visões diferentes. E o que a gente tem hoje nós temos visões da verdade. Então, assim, a gente não consegue se apropriar da verdade. Nunca uma pessoa pode dizer que tem a verdade. E nem ela tem perspectivas, ela tem aproximações daquilo. E na Bíblia, quando a gente usa a própria Bíblia para explicar a divindade, dentro do que é possível compreender, o conceito de unidade é fundamental. Então, a divindade é uno, ela é um, né? Então, assim, não tem aí a margem para visões, tem para totalidade. E a gente não consegue abarcar esse conceito porque a gente não tem a visão do uno. Ela caiu. Olhou ali. A, a gente tem ali É, sempre a afirmação na Bíblia quanto à Estou de Trindade. volta? Opa, tá aí, agora agora pode sim. continuar. Hum. Então, a gente não tem a visão do uno. Uno é somente Deus, que é inteiro. Então, Uhum. é difícil para a gente entender essa compreensão de divindade. E a gente coloca a nossa visão humana, fractal, de prisma, de perspectiva, para compreender a divindade. Mas Uhum. são coisas diferentes, né? E a Mailis pontuou a respeito de verdade absoluta, né? E da crença. É.
levando em última instância, todos nós somos crentes em alguma coisa. Sim, E não tem nada na realidade que é baseado numa verdade absoluta. isso, Nada. sim. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem aproximações dessa verdade. O que acontece hoje em dia é que, na verdade, existe uma nuvem, uma neblina, e até conceitos de valor de bom e ruim É. sobre aproximações dessa verdade. Então, quando você se aproxima de uma verdade, se na sociedade atual está considerado ser ruim, então você às vezes nem consegue se aproximar dessa verdade. Estou falando grego, mas para dizer assim, como eu sempre falo para vocês, na ciência, toda ciência é baseada da psicologia, né? As teorias da psicologia são baseadas em inferências, em crenças. Não Uhum. tem uma que é baseada numa certeza, é tudo numa inferência. E se a gente estuda hoje uma coisa na psicologia que é vista com maus olhos, por exemplo, eu estava fazendo uma busca recente. Ai, desculpa aqui que o Waze está falando com a gente. Eu estava fazendo uma busca recente sobre obediência. Hoje, falar de obediência na psicologia é mal visto. Então, não tem pesquisa. Hoje, não pode falar que a criança pode ser obediente. Então, não tem pesquisa sobre isso. Então, você não consegue se apropriar desse conceito, porque nem se pode falar desse conceito. As pesquisas de obediência são da década de 60. Então, assim, entender que existem todas essas questões não tiram o ponto de que existe a verdade, só existe que a gente tem que entender como se apropriar dessa verdade. Né? Eu só queria falar isso aí. Cá, mas aí você não acha que tem a ver também com a questão do juízo? Quer dizer, você, a verdade, ela passa por um crivo de juízo, sim ou não? Hum, A verdade, ela nunca vai ser a verdade, no Então, sentido que a gente está falando que a gente não consegue se apropriar. Então, partes da verdade, o que tem, ela é feita por um juízo e tem muito a ver com aquilo que o Zeitgeist na sim, época, exato. o Zeitgeist. Mas isso nunca pode ser, a própria história já mostra que o Zeitgeist não é a verdade. Ela é simplesmente a forma como eu estou encarando a visão de mundo daquele momento. E quem disse que Muda o pano de fundo, é isso que você está falando. é isso? Que tem um outro termo que chama Gestalt. Exato. Né? Então, assim, você tem, já que a gente está falando de Gestalt, de Heidegger, a Gestalt vai dizer que a gente tem que fazer esse exercício entre figura e fundo. Que quando a gente se prende somente numa visão, se a gente fica ali naquela forma de interpretação e considera aquilo o resumo do todo, a gente precisa sempre trabalhar com as perspectivas. Né? Então, desfocar, focar em outra coisa para complementar e abordar essa verdade de uma forma mais completa. Tá, eu vou passar agora para a Silmene, que ela levantou a mão há algum tempo, antes só queria colocar aqui. Importante, o ponto principal essa verdade ela existe, a gente não consegue chegar nela, mas ela existe. Né? Essa verdade ela existe. O que a gente consegue fazer? A gente consegue dizer o que está ali em volta que não é verdade. Tá? Se existe essa verdade, significa que todos os pontos de vista não podem ser verdade. Existe uma verdade. Tá? E a gente pode ir eliminando o que não é verdade do entorno. Isso daqui que é a ideia pós-modernista, é que não existe uma verdade absoluta e que todos os pontos de vista são verdade. Eu teria que não ter uma verdade absoluta para que todos os pontos de vista pudessem ser verdade ao mesmo tempo. E aí é que existe isso. Então, existe essa verdade, a gente só não consegue chegar nela, a gente nunca vai conseguir. Ela não pertence a nós. Essa é a cosmovisão cristã. Pois não, Silmene, é com você agora. Obrigada. Eu quero deixar a minha opinião, né, sobre os dois pontos, sobre a divindade, sobre a trindade e sobre a verdade absoluta. A verdade absoluta existe sim, mas a nossa mente é limitada. A gente não consegue enxergar.
A gente enxerga aquilo que a gente entende, aquilo que a gente interpreta. Então, a verdade absoluta, nós estamos falando de Bíblia, de Deus, então existe sim. Aí cada um interpreta de uma maneira, só que a gente não consegue porque nós somos limitados. Essa é a minha ideia. A referente à Trindade, o Espírito Santo intercede, Jesus defende e Deus acata ou não, né? No meu pensamento, tá? Jesus chega e fala assim: olha, esse pecador aqui, ele fez isso, 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 mas ele se arrependeu, eu morri por ele. E Deus vai lá e perdoa, entendeu? Eles são três em um. Mas os três são três em um, mas são três diferentes. Porque o Espírito Santo intercede na nossa vida, nos ajuda a tomar decisões, a fazer com que nossa vida seja diferente, a transformar nossa vida, porque a vida do cristão é uma verdadeira transformação, é uma constante transformação. A gente vive transformando através do Espírito Santo. Aí Jesus chega para Deus e fala assim: olha, esse indivíduo, ou esse pecador, ou essa pessoa, ele está fazendo isso, 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 mas ele está fazendo as coisas diferentes. E Deus acata, eu acho isso. Era só isso que eu falo. É sucinto, mas é só isso. É, a, a ideia é justamente essa daí, Silmene. Agora, como é que isso funciona é o que incomoda as mentes humanas, tá? Porque a gente não consegue entender, a gente nunca vai conseguir entender como que isso funciona, tá? A Bíblia deixa a gente entender que é isso. Agora, como que isso funciona? Como que é possível isso funcionar, né? Como que é? Tem Então, uma reunião, tem um briefing com os três lá no início de cada dia e no final é, vai ter um feedback, como que é, como que isso pode funcionar, como que não, pode tudo não, ser um então, ao outro, né? Isso que foi. incomoda as mentes humanas, isso é que uma coisa que a gente nunca vai conseguir porque o nosso conceito não é esse, nossa visão não é de Deus, a gente está limitado, a gente não vai conseguir ter, a gente só vai conseguir ver em Exatamente. partes agora e um dia a gente vai ver como um todo. Exatamente. A Suzana? Então, Rodolfo, eu estou pensando aqui, Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão através de mim? Quer dizer, ele já deixou claro que ele é a verdade e nem chega ao Pai, que é o absoluto, né? Só que até a gente Exatamente. entendeu essa questão Jesus, né? Que é como você falou, a gente vai evoluindo, vai se aprofundando, vai conseguindo chegar lá. Mas para a pessoa que lê e ouve o que Jesus falou, o que será que ele está querendo dizer? Ele deve estar se achando o máximo, qualquer coisa assim, né, doutor? Exatamente. Isso é o que a cosmovisão predominante, que o Zeitgeist coloca ali no ser humano, né? Que vai deixar ele mais distante ainda de entender isso. E a briga do cristão, o dia a dia do cristão é de cada vez tentar chegar mais perto de Cristo, porque ele é o caminho. Então, quanto mais próximo você estiver dele, mais próximo você está de toda a divindade. Nossa, a Eu posso dar minha humilde pode, claro, opinião claro. em relação à questão da verdade, né? Eu prezo muito isso. Eu não sei se é signo, eu não sei o que que é, mas eu sou uma pessoa que eu não minto. Eu sempre tive essa coisa assim, essa dificuldade de mentir. E eu acho que hoje em dia, sim, existe a verdade absoluta, sim, existe o fato real como ele é. Mas o ser humano ele tem a resistência de aceitar a verdade e criar a mentira em cima daquela verdade e fazer daquela verdade que ele criou a sua verdade. Então, hoje em dia, está muito difícil você acreditar numa verdade, porque cada um criou a sua verdade. Existe uma, sim, absoluta, mas existem as que o ser humano criam. E está muito, muito difícil a gente crer em alguma coisa, porque a gente não sabe qual é a verdade. Na verdade, eu sinto isso, entendeu? Tá tudo muito tão doido
que você não consegue chegar mais na verdade absoluta, porque é muita fantasia, é muito as pessoas querendo criar aquela verdade e fazendo verdadeiras igrejas, vamos dizer assim, fazendo valer a sua verdade, que na verdade não é a sua verdade, não é a verdade absoluta, né? Essa é a impressão que eu tenho. Então, por isso que a gente está nessa busca da Bíblia, na busca de Jesus e na busca de Deus, para se fixar naquela verdade, né, que Deus está colocando para a gente, que faz a gente buscar ela, porque a realidade né, que a gente está vivendo hoje está muito doida, muito longe da verdade, na minha opinião. Mas você não acha que Eu- falta ferramenta para gente? E aí, Eu- vocês acham que falta ferramenta? Coisas que a gente busca, né? O estudo da Bíblia, o grupo de oração, enfim, a leitura da Bíblia diária. Essa é a verdade que a gente busca, as ferramentas que a gente busca. Porque Sabe? combater essa luta diária é muito difícil, né? Uhum. Eu tenho uma outra pergunta. Suzana, só para... Desculpa, Já Rei. vamos. Já. Desculpa. A gente nunca vai chegar na verdade absoluta. Sim. Não. Então, por que devíamos não parar de buscá-la? Pois é, e aí? Por que será? É. O que te ajuda na sua vida isso? Primeiro, isso te ajuda a fugir dos enganos. E fugindo do Exatamente. errado, você já está melhorando muito a sua vida. A sua qualidade de vida, só de você estar consciente do que está errado, já é uma E outra vida. conseguir identificar, né? Exatamente. Hum. Silvana, você tinha falado ali uma coisa que eu queria complementar, acabei. Agora já esqueci o que era que você tinha Enquanto você comentado. vai lembrando aí, vai pensando aí mas é o que o Rodolfo falou, assim, a gente está tão imerso nessa cultura de muitas verdades que é até difícil para a gente, como a Jane falou, de entender qual é a De verdade. chegar, né? Ah, E o Rodolfo falou uma coisa que eu acho que é essencial para a gente, que hoje a maior luta nossa é desviar da mentira, né? Assim, Exatamente. do que não é verdade. Né? E tem aí a Silvana perguntou das ferramentas, Rodolfo, só te é, lembrando para você falar aí. era isso que eu queria falar, das ferramentas. Então, o que eu queria falar o problema hoje não é a falta de ferramentas, Silvana, o problema é o excesso de ferramentas, só que são aquelas ferramentas que estão ali no meio que te atrapalham ao invés de funcionar. Tem as ferramentas que te afastam dessa busca e tem as ferramentas que te ajudam nessa busca. O pós-modernismo, ele trouxe tanta informação, tanta coisa junto, então você tem uma quantidade absurda e um acesso tão fácil à informação, mas como que você vai minerar essa informação para pegar a ferramenta que presta, a ferramenta que serve, né? Mesma coisa que você chegar numa oficina aí e você tem milhares de chaves de fenda para você utilizar, mas só uma que vai funcionar bem. Então, até você chegar nessa, você vai pegar uma, vai achar que está mais ou menos, vai continuar usando aquela lá para não perder mais tempo, mas vai perder bastante tempo se você tiver em relação a se você tivesse a chave boa ali, aquela que não escapa do parafuso. É mais ou menos essa a ideia. A gente tem muita coisa disponível e a maioria delas te afasta. Tem alguém que estava com a mão levantada, agora está com a mão levantada ainda, quem quer? Pode falar. Não estou conseguindo mexer nessa máquina direito. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, sim. Sim. Tá. Sim. Então, levantei a mão porque essa é uma dúvida muito importante, porque eu acho que nós somos humanos e temos a nossa limitação humana, egóica, e que e a gente quer entender Deus, que é a essência, com a nossa limitação humana, que é egóica. Então, de vez em quando, se a gente realmente tem essa vontade, a gente tem um vislumbre de Deus. É ou não é? Quantas vezes? Às vezes vendo a beleza, às vezes vendo a bondade, às vezes vendo o amor. Então,
mas isso também pode ser muito fugaz. E como já teve muita gente que levantou aqui, vivemos tempos tão difíceis que fica quase impossível a gente manter esse contato o tempo inteiro. Diariamente, eu rezo o seguinte, eu oro, eu rezo, Deus do meu coração, Deus da minha compreensão, quer dizer, é o meu limite, mas com esse limite, eu acho que eu vou me tornar uma pessoa melhor e vou conseguir um dia alcançar talvez a verdade integral. Eu acho que o grande problema é que o humano tenta tornar Deus humano. Quantas obras de arte a gente vê feito Deus humano? E não é, é essência. Então, fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que, por exemplo, são pessoas que estão procurando a verdade é que vão conseguir fazer um mundo melhor. Então, vamos continuar nesse caminho. E Muito era bem, isso. perfeito. Ótima colocação. Perfeito. Silmene? Duas colocações que eu queria colocar também. Referente ao que a Regina falou, ela está certíssima. E uma coisa que ela falou que é muito importante, e uma vez eu ouvi uma pessoa falar que está errado quando a gente fala, Deus olha o coração. Deus olha o coração, sim. Deus tem uma balança, e a balança de Deus é precisa. Não adianta a pessoa falar, o outro morreu, não fazia nada disso. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe da nossa vida, ele sabe das coisas que a gente faz, das coisas que a gente deixa de fazer. Então, referente ao que a Rê falou, ela está certa. Deus tem uma balança. E referente ao que eu esqueci o nome da nossa colega que falou que nós não temos ferramentas, não é nada disso. Nós temos todas as ferramentas. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Uma vez eu ouvi isso na igreja aqui da Santa Felícia, e é verdade. Tudo que é feito vem com o manual de instrução. Quando Deus fez o homem, ele deu a Bíblia como manual de instruções. E a gente não sabe usar. Essa é a nossa melhor ferramenta. A gente não sabe usar, mas não é porque a gente não quer. É porque a gente está atrás, todos nós, o mundo inteiro está atrás de cuidar do nosso futuro, de cuidar de comprar casa, comprar carro, fazer poupança, fazer isso, fazer aquilo, cuidar de coisas que não são, teoricamente, não são boas para nós espiritualmente. Mas a gente está preocupado com isso. A gente não se preocupa com a nossa vida eterna, com a vida que Deus vai dar para a gente. A gente está preocupado com as coisas desse mundo. Então, a gente esquece, às vezes. Nós temos, sim, várias ferramentas. A gente não usa porque a gente não tem tempo. A gente não quer, ou não quer, né? É isso. Rodolfo, eu estou tentando levantar a mão, mas eu não acho mais essa mão. Tudo bem, Suzana. Só uma coisa importante aí em todo esse sentido, né? A humanidade ela tem um lado bastante terrível e que quando a gente compreende a Bíblia, a questão do pecado e tudo mais, a gente enxerga a razão disso, né? Que a gente tem aí que depois teve um outro, vou chamar de pensador aí alemão também que veio com essa ideia de que se você disser muitas vezes uma mentira, ela se torna uma verdade. E a gente tem diariamente isso sendo utilizado pelos mais diversos humanos e com as mais diversas razões aí para tentar conseguir alguma coisa. Isso também nos atrapalha. Uma mentira muito bem contada, cada vez melhor contada, também atrapalha bastante. Então a gente tem as ferramentas de afastamento, voltando lá pensando no caso das ferramentas. Mas vamos lá, Suzana, pode ir. Antes da Suzana falar, só queria complementar uma coisa, e aí já falar assim, nosso limite aqui de tempo já meio passou, então a gente pode ouvir a Suzana, aí depois a gente termina e a gente continua na semana que vem. Vamos continuar essa discussão, porque vai tudo nessa discussão mesmo. Eu só queria falar uma coisa a respeito dessa questão das ferramentas, né, e de tudo, da cosmovisão, das várias verdades. Me lembrou as fake news, né? As fake news partem do pressuposto que existe uma news verdadeira. Tudo na vida parte do pressuposto que tem uma news, né? Existe, já é intrínseco no nosso
na nossa vida isso. O problema é como lidar com as fake news, quais as ferramentas para fazer isso, né? E é bem isso que o que o Rodolfo falou. A gente tem muitas ferramentas, mas às vezes a gente também está com dificuldade de saber quais ferramentas para utilizar perante todas essas fake news que a gente tem, porque a gente está imerso nelas, né? Suzana, pode falar aí. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente sabe que Deus é amor, só que a gente não consegue alcançar esse amor incondicional, a gente não tem ideia do que seja. E quando a gente chega muito perto, que seria pelo Espírito Santo, você consegue ver que aquilo te enche por dentro. Aí você consegue enfrentar certas coisas que a gente está vendo todo dia. Mas isso tem que ter uma prática. Você fala muito nisso, né, Karine? É prática. Você encontrar uma pessoa chata na sua frente, na rua, e você dizer: não, eu vou aguentar, eu vou mandar amor para ela. Depois você vai para casa e diz: eu consegui, sabe? Então, isso é uma coisa que todo dia a gente está ali praticando. É só isso que eu queria dizer, porque Deus, a gente não vai entender esse amor dele aqui, não tem condição. Bom, Pode falar, Rodolfo. eu quero deixar uma tarefinha para vocês até o próximo estudo. Tarefa é só pensar um pouquinho, deixar as coisas martelando na cabeça de vocês, né? Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem e que vocês fizessem um exercício e se eu tivesse crescido em um outro contexto, se eu não tivesse estudado nada da Bíblia até esse momento, se eu não soubesse de nada? Eu tente dessa forma responder à pergunta: Deus existe? E agora tente nessa resposta que você vai tentar dar aí para a pergunta. Agora pensa, você está tentando enxergar pela cosmovisão de uma outra pessoa. Então imagine, sei lá, você pode criar um personagem aí. Imagine que você nasceu lá na China dentro de uma filosofia é, ah, confucionista lá, que te permitia uma certa espiritualidade, mas dentro de um regime que era ateu, por exemplo, tá? E aí, como que você construiria aí essa questão? Como que você responderia essa pergunta? Ou então você nasceu em um contexto, em um lar totalmente ateísta, tá? Então você tem toda a carga ali de que Deus não existe, Deus não existe. Como que você responderia? E se você conseguir pensar um pouquinho sobre isso, tente descrever como é esse seu Deus, como é esse Deus que você pensou, como que ele seria, quais são as hipóteses para esse Deus. E depois compare isso com a sua cosmovisão de Deus. Você tem certeza que Deus existe ou tem alguma dúvida? Ou você tem uma esperança de que exista um Deus e essa esperança é muito forte, ou às vezes essa esperança está se apagando e você acha que talvez nem possa existir, tá? Pô, use mesmo, trabalhe um pouquinho em cima disso, pense um pouco em cima disso. E segundo, uh, falar sobre assuntos como esse. Assuntos, existe um Deus, independente de qual seja. Aqui eu quero que você, independente de qual seja, independente de sendo Cristo, afirmado como sendo a verdade absoluta, pode ser Thor, pode ser qualquer outra divindade aí, pode ser como que é o nome do Thor brasileiro aí, é o Tupã, né? Pode ser qualquer deus aí, qualquer divindade que alguém acredite. Falar sobre isso dentro da cosmovisão atual. Como você enxergaria uma pessoa falando sobre isso? Tá? Como você, nesse ponto de vista aí eu coloquei, imagine que você seja totalmente ateu. Tá? Você cresceu ali, você não tem subsídios para conhecer Deus. Então, primeiro você tentou construir ali um Deus. E agora você vai imaginar pessoas que afirmam que têm uma fé absurda em uma determinada divindade. Como que você enxerga isso? Como você enxergaria isso dentro desse nosso zeitgeist atual, que tá essa bagunça aqui nesse momento aí que ninguém tem certeza de nada, que tudo que a gente tem é incertezas, tá? O que nós temos agora são incertezas. Então esse é um exercício aí para o próximo estudo, que no próximo estudo agora a gente vai abordar Deus. Agora a gente vai começar a abordar aí se Deus é real, se Deus não é real, quantos deuses existem e tudo mais. Isso que eu deixo aí de tarefinha para vocês.
Você jura que você é da área de exatas? Você é filósofo, você não sabe. Gente, eu As vou ter que... exatas é baseado em filosofia. A diferença é que a partir dos axiomas das exatas você pode provar, no resto não. Tô de queixo caído aqui, ó. Dava de 0 a 10 meus professores de filosofia. Ô, louco. Muito bom, gente. Foi muito boa a nossa discussão. Acho que o nosso formato tá bem legal. Esse exercício do Rodolfo eu vou tentar colocar lá depois no grupo para a gente ter com a mente fresca para fazer. Foi muito bom. Começamos com o pé muito direito. E temos discussões maravilhosas aí. Então, vamos terminar aqui. Vou fazer uma oração para a gente terminar e agradecer que vocês estão aqui. Eu também cheguei com vida e saúde na minha viagem. Deu tempo até de eu chegar. Então, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse estudo. Obrigado porque seu Espírito Santo nos conduziu até aqui. Te peço agora, Senhor, que continue operando em nós, que a verdade brilhe cada vez mais na nossa mente, que as discussões que foram colocadas aqui, com a ajuda do seu Espírito Santo, traga luz, traga certeza, traga acolhimento e que possamos te compreender cada vez mais. Senhor Deus, fortalece o amor em nós, cuida de nós durante o restinho dessa semana. Também te pedimos pelo tempo, pelas queimadas, te pedimos pela chuva. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito Gente, obrigada. muito obrigada. Até Tchau, mais. pessoal. Obrigada.